Então, pessoal, para a gente ver essa questão toda, né, de canais, que a gente começou a falar lá no item anterior, vou só apagar aqui um rascunho, tá? Eu tinha começado a estabelecer. E vamos tratar aqui no seguinte aspecto, né? Até como Larissa falou no início, né? Em relação à gestão de projetos, à comunicação, né? Olha só, o gerente de projetos está no centro de toda a comunicação do projeto. Beleza. Porém, apesar de monitorar o processo, não tem como ele estar envolvido em todas as trocas de informações possíveis com os stakeholders, pois na prática o número de canais de comunicação, ou seja, de pares emissores e receptor, aumenta à medida que novas pessoas entram no projeto. O que isso quer dizer? Quantos nós estamos aqui? Pelo menos estávamos antes em 5. Tá? Então, o que é o nosso N? N é o número de envolvidos. No nosso caso, 5 pessoas envolvidas. Nós somos em 5. Vamos fazer essa conta? 5 vezes N menos 1. 5 menos 1, 4. Por que N menos 1? Porque cada um de nós, a gente só olha, temos como canal de comunicação os outros colegas, não nós mesmos. Concordam? Dividindo por 2, nós vamos ter um total aqui de 10. Ora, se entram mais 5 pessoas aqui na aula, nós passaremos a ter um N igual a 10. 10 vezes N menos 1, 9. 9 dividido por 2, 45. Bom, percebam que não é linear, né? Dobramos o número de participantes, de envolvidos no nosso projeto, porém o nosso número de canais de comunicação pulou para 45. Que isso a gente consegue pensar e entender. Que quanto mais candidatos, quanto mais participantes envolvidos nós temos, há necessidade de se segmentar as informações. A comunicação tem que ser mais direcionada, mais objetiva. Não que em determinado momento não haja necessidade de todos terem informação, né? Todos envolvidos. Porém, uma forma de se contornar esses maiores problemas, ruídos e etc., é o quê? Segmentar informações por área, por setor, por interesse. Perfeito? Aqui na próxima página ele vai dar um exemplo, né? Semelhante ao quê? Um canal com 30 pessoas. Ele faz a conta. Se tem 30 pessoas envolvidas no projeto, qual seria o número de canais? Olha só, para 30 pessoas, lembram? É N, que multiplica N menos 1 sobre 2. 435. Para 30 pessoas envolvidas, 435 canais de comunicação. Olha a gestão desse negócio, como fica realmente delicada. Por que há necessidade de se ter uma precisão maior, uma atenção maior para que essa informação seja mais produtiva, né? Essa comunicação ocorra de uma forma mais eficiente. Ao passo que a gente tem um número pequeno de envolvidos, poucos canais de comunicação. Então, o que isso quer dizer? Quanto maior for a quantidade de canais de comunicação, mais complexa será a comunicação desse projeto. Então, a gestão tem que ser mais eficiente. A gente tem que buscar estratégias, como dita. Uma delas, por exemplo, é segmentação de informações. Existem várias outras que sejam adotadas de forma a minimizar esses impactos, esses ruídos. E projeto a projeto, necessidade a necessidade, área a área, nós vamos estabelecer quais seriam esses meios, né? Essas formas de minimizar todos esses problemas. Perfeito? E aí, quando a gente fala em habilidades, né, de comunicação esperadas do gerente de projetos, nós já discutimos uma série delas, mas vamos elencá-las. Isso aqui está no nosso livro, tá? Então é fácil, e tem um texto, ou depois tem uma parte didática lá informando um pouco mais. A gente consegue trabalhar um pouco mais esse tipo de informação aqui. Então, o que seria? A gente tem que entender, a gente tem que dominar, a gente tem que conhecer os formatos de comunicação que nós vamos estudar. Nossos planos, nossos relatórios, as normas, as reuniões, conhecimento de infraestrutura tecnológica. Por quê? Porque esse conhecimento, essas formas de comunicação, vão nos facilitar ao desenvolvimento do nosso plano, da nossa comunicação, do nosso processo de entendimento e de interpretação. Perfeito? Como nós falamos, né? Lembra do chá? Nossa competência composta de conhecimentos, habilidades e atitudes. Nós temos que ter o conhecimento, né? Temos que ter a habilidade de comunicação aqui nas ferramentas para estabelecer o processo.
para melhor buscar estabelecimento da comunicação no nosso projeto. A gente precisa entender e praticar diferentes formas de expressão, verbal, não verbal, expressões corporais, ao longo de um processo. Para quê? Para haver complementação de entendimento. Uma forma de expressão diferente complementa aquilo que ficou eventualmente com uma eventual dúvida em algum formato anterior. Por exemplo, quando a gente está conversando mesmo pessoalmente, a gente gera expressões faciais, certo? A gente gera expressões corporais. Por exemplo, eu estou falando agora aqui com o quê? Minhas mãos, né? Praticamente eu estou falando com as mãos em movimento. Isso é o que? Uma expressão corporal. Isso é uma forma de comunicação que nós vimos lá, não verbal. Perfeito? E isso gera interação, gera comunicação, gera entendimento. Essa utilização de diferentes práticas. Porque quebra muitas vezes uma visão estática, né? Que muitas vezes a gente fica lendo de uma forma puramente vertical e interações não verbais auxiliam nesse processo de entendimento. Né? Muitas vezes nós usamos o quê? Imagens. Né? Quantas imagens tem aqui mais do que textos escritos? Trouxemos aqui alguns exemplos com figuras, né? com distrações curtas, com mensagens, com diálogos, né? De forma que diferenciar as formas de expressão, as formas de comunicação. Mediar discussões utilizando bom senso e justiça. Né? Muitas vezes existem discussões por entendimentos diversos, né? Diferentes, e a gente tem que utilizar-se, né, de um bom senso para intermediar todas essas discussões, esses desentendimentos eventuais que ocorram, que aconteçam. Sintetizar ou expandir a comunicação, dependendo do público. Pode haver público em que haja necessário a gente fazer uma complementação, uma expansão para gerar um melhor entendimento. De quê? Uma informação que foi inicialmente de uma forma mais sintética. Como nós falamos atrás, gráfico com a representação visual para umas 5 páginas, mais ou menos, e todo o que? Um detalhamento sobre a forma de anexos, para que o público queira ter um maior entendimento, expanda esse processo, né? E tenha uma comunicação diferenciada. Então, isso, e para muitos, talvez seja interessante já mandar expandido. Por isso que a gente sintetiza um aspecto nos gráficos, depois expande em anexos. Perfeito? Nós temos ali no mesmo documento, no mesmo book, podemos chamar assim, uma forma sintetizada e uma forma expandida, uma forma mais analítica. Elaborar planejamento da comunicação. Falamos, bem no início, né? Começamos com um plano da comunicação. Quais vão ser essas reuniões? Como que a gente vai medir o desempenho? Quais as ocorrências das frequências? Conhecer as expectativas dos stakeholders, emissores, receptores. Falamos também um pouco atrás. Né? A gente tem entendimento das expectativas, das necessidades, das influências, do poder de interesse, de influência de todos os envolvidos, dos stakeholders, a gente tem condições de estabelecer políticas, né? Estabelecer comunicações mais efetivas. Por quê? Porque a gente já conhece a expectativa. Então, é como se a informação, que a gente costuma dizer, né? Questões mais cirúrgicas. A gente vai exatamente no ponto que interessa, para evitar de gerar grandes informações, grandes relatórios necessários, com informações muitas vezes dúbias ou com informações que acabam sendo prolixas, né? Informações desnecessárias. Então, esse entendimento faz parte do quê? Uma gestão não só de comunicação, como também um processo de gestão de stakeholders. Que é esse entendimento, né, e visualização das expectativas destes em relação ao projeto. Quais são os canais que temos disponíveis? Para quê? Para fazer a utilização, para nós utilizarmos, para nós desenvolvermos. Perfeito? Conhecendo, a gente sabe o que utilizar para determinado stakeholder, tipo de informação tal, vamos utilizar um canal tal, para outros diferentes. Isso faz parte do nosso processo de gestão. E aqui, para a gente finalizar nosso quadro, né? O que seria uma comunicação assertiva, né, para a gestão de projetos? Em nosso caso, mas não só vale para a gestão de projetos, vale para o nosso processo de comunicação como um todo. Porque, ou em projetos ou fora dele, nós sempre utilizaremos processo de comunicação. Aprender a entender o outro. Foi dito, né, Mateus, se não me engano, lá no comecinho, essa questão aqui. Aprender a entender o outro. A gente precisa
muitas vezes, entender as limitações, as necessidades daquele que nos está transmitindo. E, com isso, a gente consegue tornar a informação mais efetiva, inclusive transmitindo para esse, né, pontos a que ele possa melhorar. Tem embasamento, ou seja, suas informações têm que vir precedidas de uma base, tem que saber explicá-las, saber conduzi-las, saber trazer senso de realidade a essas informações, senso de verídico a essas informações, perfeito? Veracidade, é o que eu queria falar. Seja um bom intermediador. Então, essa informação que você vai transmitir está onde? Vai fazer uma apresentação, vai fazer uma discussão, vai fazer uma análise. Então, procure intermediar de uma forma mais clara, né? Ter um bom conhecimento, um bom embasamento para levar essa informação de uma melhor maneira. Busque evolução contínua, semelhante ao processo de melhoria contínua que nós falamos de gestão de qualidade. A gente tem que buscar sempre evoluir, sempre melhorar, né? Isso aí é um processo natural do ser humano. Busca por evolução, seja em processo, seja em procedimentos, seja nas nossas realizações, nas nossas atividades, a busca sempre por melhorias. Podemos fazer melhor sempre. Lembra que nós falamos lá do tempo oportuno? Acerte o momento, a informação chegar, a informação correta, para a pessoa certa, no momento correto. Atenção à sua fala. Preste atenção naquilo que você fala, como você fala, para quem você fala, em que momento é falado, né? Acertar o momento, para ser assertivo. Aprenda a ouvir na essência. Olha aqui. Aprender a ouvir. Isso é uma questão muito delicada em todo o processo de comunicação. Porque muitas vezes a gente começa, né, não ouve por inteiro, não ler por inteiro. Se a gente pegar o processo que nós falamos do exemplinho bem mais cedo lá do WhatsApp, por exemplo, né? Às vezes tem uma informação que precisa ler mais informação para poder ter consciência e poder entender, ter ciência daquilo ali e poder dar uma resposta, poder se posicionar. Então, aprender a ouvir. Ouça tudo aquilo que precisar ser dito e outras pessoas disserem. Assimile as informações, transforme elas, entenda elas e gere uma comunicação assertiva, uma comunicação produtiva, né? Então, basicamente, isso aqui a gente fecha nosso conteúdo, tá? Temos aqui, de uma forma bem generalizada, nós não sintetizamos, não entramos a fundo em nada, nós não verticalizamos o conhecimento, como bem dito, né? Desde sempre o nosso conhecimento do nosso processo, falamos em termos de... Mas tem bastante conhecimento, tá? Tem bastante informação, sugiro a vocês não baixarem a guarda, então continuarem, mantenham-se estudando, mantenham aí fazendo as atividades de avaliação do próprio AVA, nosso ambiente virtual, leiam os nossos livros, façam aquelas atividades que tem, aquelas atividades são bem enriquecedoras, tá? E todo aquele processo que precisar gerar conhecimento, para gerar informação, ler, nossa biblioteca virtual tem muito material mesmo, tá? Então, fiquem à vontade e não percam o time, né? Então, o momento agora é de que manter-se estudando, até porque resume-se nesse processo que nós estudamos hoje, né? Comunicações. Perfeito? Obrigado, então, pessoal. Boa noite. Até mais.